palavra, representando o autor, diretor estadual regional do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quero cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça, que representa o Ministério Público, os senhores servidores do Poder Judiciário. Quero cumprimentar o doutor Edilberto Dias, que é o advogado do Partido dos Trabalhadores. Também quero cumprimentar o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, em nome da sua presidente, Kátia. Cumprimentar os cidadãos que assistem essa sessão via internet, especialmente os movimentos sociais, em especial ainda o SOS Goiânia. Quero cumprimentar todos os desembargadores e desembargadoras deste colendo órgão especial. E, finalmente, senhor relator, como Vossa Excelência bem ressaltou, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade oferecida pelo Partido dos Trabalhadores contra o artigo 168 do Código Tributário do município de Goiânia. Alegamos aqui a inconstitucionalidade do mencionado artigo em razão da violação dos princípios constitucionais da legalidade, da capacidade contributiva, da proibição de tributo com efeito de confisco, da proibição de bitributação. Todos esses princípios estão sendo feridos, estão presentes na Constituição do Estado de Goiás. Vejam, senhores, que o Código Tributário do município de Goiânia foi aprovado a toque de caixa pela Câmara de Vereadores com menos de 20 dias. Um código com mais de 300 artigos, senhores desembargadores, aprovado a toque de caixa sem que a população goianiense tivesse a devida oportunidade de poder discutir a conveniência desse código ou não. E vejam, senhores, o resultado. Veja que desse novo Código Tributário surgiu uma nova sistemática de cálculo do IPTU. Veja que o novo Código Tributário trouxe um aumento de até 45%, mais a inflação, que só nesse ano foi de 10%, então de cara já pode haver um aumento de até 55%, e isso para esse ano de 2022, o que pode ter um novo aumento para o ano de 2023, 2024 e assim sucessivamente. Além do aumento pela inflação, e esse de 45%, nós temos um outro problema ainda, que é a atualização da base de cálculo por um tal de CUB, que é o custo unitário básico de construção de materiais de construção, mais a inflação. De cara, a base de cálculo já está tendo dois aumentos ao mesmo tempo, que é o CUB, o indexador utilizado para corrigir a base de cálculo, mais a inflação. E ainda um aumento de 45% mais a inflação. Então nós estamos tendo, na verdade, uma quádrupla bitributação. E aí o resultado de que a maior parte dos contribuintes da cidade de Goiânia está sofrendo um aumento de 100%, de 60%, tem imóvel que sofreu um reajuste na sua base de cálculo e, consequentemente, no seu IPTU, em mais de 200%. O próprio município de Goiânia está perdido no cálculo. Veja que tem imóveis no mesmo condomínio com diferença de mais de R$2.000, de R$1.000 de diferença de condomínio, com o mesmo valor venal de imóvel, sendo que são de pessoas físicas. E é por isso, senhores desembargadores, senhores desembargadoras, que o aumento em tela está ferindo de morte princípios caros, garantias individuais, que nos protegem, cada um de nós contribuintes, contra o poder de tributar do Estado. E é exatamente por isso que oferecemos essa ação direta de inconstitucionalidade e pedimos aqui a concessão da medida cautelar para a suspensão imediata desse absurdo que é essa nova atualização. E aqui nesse momento a gente precisa discutir, para a concessão da liminar, se estão presentes os requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora. Nós entendemos, senhores desembargadores, que está totalmente configurado aqui o fumus boniuris. Nós temos um nítido fundamento
existe um nítido, um notório indício de que existe a violação aos princípios constitucionais que estamos alegando. Primeiro, da capacidade contributiva. Senhores embargadores, senhoras embargadoras, é razoável, nesse ano de pandemia, 14% de desemprego, a renda média da população brasileira despencou. É razoável, nesse momento, o município vir trazer uma outra pandemia fiscal, com aumento de 45%, mais 10%, mais índice de correção pelo CUB, que não é utilizado para corrigir imóvel, e sim para material novo de construção. A população está empobrecida. Não há dúvidas que está ferindo o princípio da capacidade contributiva. A capacidade contributiva, o contribuinte tem que ter condições financeiras, ele tem que ter condições econômicas para poder suportar o tributo. E vejam os senhores, vão alegar que o próprio imóvel, a própria propriedade do imóvel configura a capacidade contributiva. Não, senhores embargadores, não é a própria propriedade do imóvel. O trabalhador, o dono do imóvel precisa ganhar dinheiro, ele precisa ter remuneração, ele precisa ter condições econômicas para poder pagar o tributo. E o que é que aconteceu no município de Goiânia depois que apareceu o novo IPTU? De pobre a rico, de classe média, todos estão sofrendo um aumento abusivo, exacerbado. A capacidade contributiva, ela está ligada diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana. O contribuinte que tiver que pagar o tributo, e ao pagar esse tributo, o contribuinte vier a sofrer algum prejuízo em seus direitos básicos de subsistência, esse contribuinte vai sofrer a violação em sua capacidade contributiva. E eu peço licença aos senhores para citar um trecho do meu livro, Manual de Direito Tributário, coleção Ícones do Direito, São Paulo, editora Saraiva, que as páginas 104 eu falo, peço licença. A capacidade contributiva deve ser aquela de pagar o imposto segundo a soma da riqueza disponível, sempre verificando as necessidades básicas de existência que pode ser absorvida pelo Estado, não podendo a tributação reduzir o padrão de vida do contribuinte e nem prejudicar as suas atividades econômicas. No montante em que, senhores embargadores, o IPTU, o atual sistema do IPTU foi colocado, muitos contribuintes na cidade inteira vão ter que escolher entre pagar o tributo e comprar comida. Muitos empresários vão sofrer diminuição em sua atividade econômica. Isso fere a capacidade contributiva. E isso também, senhores embargadores, um aumento, essa quádrupla tributação, eu não vou falar mais nem bitributação, é quádrupla tributação. Essa quádrupla tributação, evidentemente, está ferindo um outro princípio, que é o princípio da vedação de instituição de tributo com efeito de confisco. O tributo não pode violar o poder de compra do contribuinte, ele não pode aniquilar a empresa, ele não pode esgotar a riqueza do contribuinte, nem proibir o exercício de atividade ilícita. Eu não tenho dúvida que esse aumento está configurando tudo isso, sem falar na violação ao princípio da legalidade, que é um dos princípios mais importantes aqui, que nos protege contra o poder de tributar do Estado. Vejam, senhores, que para ter aumento de tributo tem que estar na lei, e na lei em sentido estrito. O tributo não pode ser aumentado por qualquer espécie normativa, somente a lei em sentido estrito. E o que se vê é que o CUB, esse indexador indevido para utilizar na atualização da base de cálculo, que é o valor venal, não está previsto expressamente no Código Tributário Nacional e, portanto, está ferindo aqui o princípio da legalidade, sem falar, senhores embargadores, que há também um problema na isonomia. O princípio da isonomia também está sendo vulnerado aqui por conta da sistemática de progressividade do IPTU na cidade de Goiânia. Veja que no imposto de renda, as camadas, as faixas de rendimentos, tem uma dedução. Para que aquele contribuinte que ganha R$ 1.903 e R$ 2.000,
seja tributado da mesma forma. E aqui em Goiânia, o contribuinte que tem um imóvel de 499 mil está pagando uma alíquota, e o contribuinte que paga 500 mil, ou seja, os dois estão na mesma situação, e no entanto o contribuinte que tem um imóvel de 500 mil está com uma alíquota muito superior e não existe nenhum redutor para garantir a isonomia, para que dois contribuintes na mesma situação sejam tributados da mesma forma. Então, a violação ainda à isonomia. Então, o fumus boniuris está perfeitamente configurado. Há um forte indício de que há violação às garantias constitucionais. E quanto, senhores desembargadores, ao periculo in mora, como bem disse a nossa douta Procuradoria-Geral de Justiça, resta configurada a insegurança jurídica que esse novo IPTU, essa nova lei, trouxe para a cidade de Goiânia. Veja o que disse o douto Procurador-Geral de Justiça, que o aumento trazido pelo novo Código Tributário Municipal, de até 45% mais a inflação, foi além das expectativas da população, que não estava preparada para suportar um aumento dessa proporção de um ano para o outro. De fato, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, o aumento foi do dia para a noite. Quer aumentar? Dê oportunidade para o contribuinte poder se adaptar, poder se planejar financeiramente, se planejar para a nova realidade tributária. E outra, devemos ainda observar o risco que a suspensão poderia causar ou não causar para a arrecadação do município de Goiânia. E nós entendemos que não há risco nenhum, muito pelo contrário. A concessão da liminar, para suspender, vai evitar o risco da arrecadação do município de Goiânia. Por quê? Como está fixado o novo IPTU, com esse aumento abusivo, eu não tenho dúvidas que ocorrerá uma inadimplência violenta no município de Goiânia, o que pode comprometer a arrecadação. Vejam, senhores, que de acordo com a antiga sistemática do ano passado, vejam que Goiânia, em plena pandemia, apesar da pandemia, Goiânia arrecadou mais de 720 milhões de reais com o IPTU. Isso em 2021. Foi a maior arrecadação entre as cidades do centro-oeste goiano, do centro-oeste brasileiro. Dentre as capitais do centro-oeste, Goiânia foi a maior arrecadação, inclusive, teve um aumento de 1%. Um aumento de 1%, senhores desembargadores. Vejam vocês, vejam senhores, que a suspensão não vai causar prejuízo algum para a arrecadação. E mais, esse CUB, eu preciso dizer que esse CUB já foi utilizado no estado de Santa Catarina por um município. Olha só, lá no estado de Santa Catarina, o município utilizou esse mesmo CUB que o município de Goiânia está inventando trazer para cá. E esse CUB lá no município de Santa Catarina foi alvo também de uma ação direta de inconstitucionalidade. E lá no município lá no estado de Santa Catarina, o órgão especial do Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina julgou inconstitucional a aplicação do CUB. Veja o que disse um pedacinho, um trecho do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2013-012-553, dígito 9, que nós colacionamos nos nossos memoriais, de relatoria do eminente desembargador Trindade dos Santos. O órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse: revela-se inconstitucional o uso do CUB como parâmetro de fixação do valor venal de imóveis. E é por isso que nós pedimos aos senhores desembargadores que concedam a medida cautelar e suspenda o novo Código Tributário do município de Goiânia, ou, se entenderem, que acolham o parecer do Ministério Público e colocam um limitador de 10%. É o que nós pedimos, e eu queria agradecer ao vereador Mauro Rubem por ter solicitado a aplicação, o oferecimento da ação direta de constitucionalidade. Obrigado.
passo a palavra ao representante da Câmara Municipal de Goiânia, Dr. Covaldo Carmo.